Fala, hypados! Aqui é o Tyson E Valadares aqui é o Fernando Lobo. E aqui é a Clélia Rostelato. e esse é o Hora do Hype, agora com essa nova marca, esse novo nome, mas com os mesmos costumes e a mesma programação, né? Então a gente Mesmo continua aqui a nossa bate-canal. saga. Exatamente, a gente continua aqui a nossa saga do Welcome to Derry. Bem-vindo a Derry nesse quinto episódio que, olha, foi de tirar o fôlego, né, pessoal? É, Demais. Digamos assim que a roupagem é nova, mas a essência é a mesma. Exato, exatamente, Clélia. Então, esse é o nosso primeiro episódio aí, já com o nome Hora do Hype, né? Quem não entendeu, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, tem um vídeo no nosso Spotify, tem um vídeo no nosso Spotify, no nosso YouTube, para vocês entenderem tudo isso que está acontecendo, por que que mudou de resenha pop para hora do hype. E nada melhor do que a gente continuar algo que está nos trazendo novos ouvintes, né, lá no Spotify, que é essa série aí acompanhando episódio por episódio de Welcome to Derry, uma série que está rompendo bolhas aí, viu? Olha, faz tempo que eu não vi uma série ser tão comentada assim por várias pessoas, assim, não só fãs do terror, mas fãs da cultura nerd em geral, assim. Então tá muito bem comentada a série, né? Não, tá levando pessoas a conhecerem e quererem conhecer mais sobre Stephen King, a obra de Stephen Isso, King. exatamente. Tá fazendo um movimento, tanto entre o mundo geek, né, as séries, como também na literatura, né, a Uhum, sim. leitura. Quer dizer, tá trazendo muita coisa boa ao Pennywise, esse fantasminha, não, É. palhacinho carismático, né? É, exatamente. Então a gente vê que tá em alta, né, todo o universo aí do Stephen King. E eu tenho certeza aí que os filmes, O Iluminado, Doutor Sono, A Torre Negra, eles estão também sendo revisitados aí Sim. pelos fãs. E teremos, pelo que a gente viu aí de trailers, teasers, né, do que vem pela frente até o final da temporada, a gente vai ter bastante referências a outros filmes também desse universo do Stephen King. Mas esse quinto episódio, né, agora vindo para ele realmente entregou aquilo que a gente imaginava, que já seria a primeira aparição do Pennywise. E como eles construíram bem, né, essa tensão e toda essa expectativa na figura do Pennywise para ele finalmente aparecer. Não, foi perfeito. Foi perfeito, foi no momento exato. Exato. E, Fernando, o que você achou assim? Você achou que foi bem construído essa expectativa? Você estava ansioso para ver o Pennywise? Ah, com certeza, tava super ansioso e as teorias da internet aí se concretizaram, né? Muita gente falando que, Bastante. que ele apareceria no quinto episódio, e foi no quinto episódio mesmo que apareceu. O Andy Muschietti ouviu um bastidor ele contando que foi intencional essas pequenas Uhum, pitadas aí, né, do Pennywise durante para criar realmente essa expectativa. E é o mais legal que a gente já conhece, já sabe como ele é, a gente já viu ele nos filmes, uhum, só que ainda assim exato. criou essa expectativa, né, pra gente ver ele e foi super Sim. atendido, eu acho. É, mas o Andy Eu, Muschietti, ele fez o quê? Ele usou a tática do Pennywise, ele temperou a gente, ele né? temperou a gente. Verdade. Só Não que só ao nisso, invés Ele de né? temperar, temperou a gente. Não só só com que ao isso. invés de temperar a gente com medo, temperou a gente com hype, né? De ficar Foi. esperando, né? Foi, você ficou naquela É, expectativa e daí eles veio no ponto, assim, no ponto exato e ofereceu o que a gente queria. Eu preciso fazer exato. um comentário, Vamos lá. até Opa, fica à antes vontade. dessa cena aqui. Porque eu fiz uma interpretação errada, né, do Hum, episódio anterior. Porque eu vi que o Daniel tinha enganado o Dick em algum momento na hora de indicar a casa. Só que na minha cabeça, a casa ainda não tinha aquele aspecto uhum. nesse ano que eles estão vivendo. Só que tinha. O A casa engano já era abandonada, né? já Sim. era abandonada, já era Uhum. daquele jeito. Mas o engano se deu porque ele foi uma armadilha para os militares, né? Ele levou, os militares estavam acreditando numa coisa, mas o propósito dele era outra. Exatamente. Então,
Eu acredito Eu que essa, acho, essa casa pode ter sido abandonada lá é, em 1908, sabe? Eu acho que vai 1908 vir a Ou, história ainda, ou né? um ou pouquinho antes. 35, né? Ou É, trinta e pode cinco ser, pode ser. Vai explicar. Eu acho que essa casa ela vai ser uma casa habitada, que esse Tem uma ponto família, né? vai ser algo importante em outras temporadas, com Tanto que certeza, com na certeza. abertura tem ali um trecho que parece uma família feliz ali na frente dessa casa, né? E ali Uhum. aparece só um menininho olhando pra trás e pela janela o It observa ele. Então a gente vai ter um Isso, vislumbre dessa essa casa casa, ainda É. aí, habitada, né? com certeza, com certeza. E o episódio ali, ele já começa, né, imediatamente onde terminou o quarto, né, que foi ali no Dick invadindo a mente ali do Teniel. E o Teniel ali, você vê como é forte o poder, né, do Dick, que o Daniel até passou mal ali, teve uma Uhum. convulsão ali, Convulsão. né? E aí. E também o quanto o Dick se desgasta, né, ao usar o poder dele, né? Ele tava totalmente suado, cansado, assim, porque deve ser muito extenuante, né, usar esses poderes aí. Aí em seguida, né, o General Shaw ele entra e Sim. O Lee, o na Dick. verdade, isso, o Lee, na verdade, ele entra ali questionando mais ainda, né? Isso, O que tá exatamente. acontecendo de verdade que ele quer saber realmente. E a gente percebe ali que o, o, o Dick fala, conseguimos, né? Uhum. E Uhum. uma das teorias que levantaram na internet e tal, era que naquele momento ali que aparece o Dick sorrindo, assim, até de forma macabra, poderia ser o Pennywise invadindo aquela sessão na mente do Tennant, vamos dizer assim, para o próprio Pennywise também descobrir onde estariam os artefatos e tal. Mas eu sabe, eu acho que foi realmente ali o Dick Halloran que fez eu acho que aquela imagem bizarra dele E gostou sorrindo do foi poder ali, né? justamente exato, ele se sentiu poderoso ali, né, na hora que ele viu que ele estava conseguindo chegar onde ele queria. E não faz sentido o Pennywise querer saber onde estão os artefatos, porque eu acho que ele exatamente sabe onde Ele são os sabe, eu artefatos, também acho que ele porque é sabe. aquilo que limita ele, né? Então, se Sim. ele vai andando, vou andar para um lado da cidade. A partir da onde eu não conseguir andar mais, aqui É estão porque artefatos, aqui né? tá, aqui existe. Pô, Sim, sim. exatamente, né? Então, Eu não tem vi, como. Exato. nessa questão do Daniel de novo, quando aparece na visão dele que ele está conversando com a tia Rose dele, né? De Uhum, alguma forma tem um dispositivo como se fosse um dispositivo de emergência, porque a hora que ela pisca com o olho só, ele consegue, ele consegue de alguma forma voltar no controle, que é não falar onde estão os artefatos, mas levar eles para aquela casa, que uhum, vai de encontro direto no covil do Pennywise, né? entendi, Você vê que tem entendi. uma cena que ela pisca com o olho só? Aquilo lá é Sim, é um como se ele dispositivo tivesse de dado um segurança. pause. É como se ele Isso, tivesse dado um pause, né? Como se fosse isso mesmo. um filme rodando e ele tivesse dado um pause, né? Assim, então você ainda tem essa impressão de que o Tenion em determinado momento tomou conta ali da Tem. situação. Porque o objetivo do Dick era descobrir onde estavam os artefatos. E o Daniel não levou ele onde estavam os artefatos. Disse que levaria, mas não, ele levou no covil, porque ele sabia que eles iam morrer. Tanto que a tia Entendi. dele levou para ele aquela proteção. Olha, isso daqui vai manter você salvo. Uhum. E no final, né, depois de tudo que acontece, a gente vai chegar lá, os militares entendem que caíram numa armadilha dos nativos, Uhum, né? Eles falam, ó, quem fez isso vai pagar, né? Então vai ter aí, eu acho que no próximo episódio, o embate, né, dos militares caçando esses nativos, indo atrás desses nativos sim. para realmente de uma forma mais agressiva, em razão de entenderem que caíram numa armadilha, né? Eu tinha interpretado no sentido de que o Teniel tinha realmente entregue ali sem querer a localização do Pennywise, né? E que o que aconteceu ali foi da Rose entregar aquele artefato pra ele, foi falando, ó, já que você vai ter que ir lá,
para você não morrer, leve esse artefato para você se proteger. Mas a gente já chega lá então nesse momento. Mas o legal dessa série é a quantidade de teoria e Sim, de Sim. divergência de pontos de vista que tá sendo criado, cara. Isso que é tá legal e demais. e realmente, cara, não tem outra forma mais legal de lançar série do que um episódio por semana, Semanal. porque você consegue ficar conversando, criando teoria, que às vezes no episódio seguinte já se confirmam ou são derrubadas, Ou né? não, Então ou já sai. exatamente. Então, inclusive teve teorias aqui que a gente acertou, né, que foi confirmado nesse episódio, mais uns pontos aqui pro Hora do Hype aqui que acertou algumas teorias aí que a gente já vai comentar qual. A gente percebe ali, né, Fernando, que daí a Marge não perdeu a visão, né, mas ela teve o olho bem machucado ali, né? Isso, tem uma página lá do Instagram que é oficial do It, né? Da Uhum. série. Então a gente consegue ver lá, saiu um jornal lá que fala o boletim médico da Marge e fala que ela não vai perder a visão. Então foi apenas um machucado ali. Tanto que essa parte até já é resolvida, porque a enfermeira ali olha de canto de olho ali pra Lily, né? Só Uhum. que a Marge já fala que, ó, eu contei que meu óculos quebrou e você tava me ajudando. Então, Uhum. apesar das pessoas ainda terem esse preconceito, pelo menos ali ela livrou a barra da Lily, né? Tá sendo uma redenção, né, da Marge agora, né, um claro arco de redenção. Ela Sim. tava ali junto com as Pet Cakes ali, né, e agora vai ficar aí nesse grupo principal. E que interação legal. Depois a gente vai chegar lá também. Mas eu dei risada demais naquele momento das crianças lá, né? Que ele dá a mão pra ela, o Rich dá a Ah, mão pra sim. ela. Mas, Ai, que mas o que delicadeza. mas aonde eu queria chegar, uma das teorias que a Clélia levantou e que tá aumentando essa teoria é de que a Mord é a mãe do, do comediante lá, Do Richie. do Rich. Por quê? Ela tem não é o mesmo nome, né? Mas tem a similaridade ali, né? De usar óculos, né? De Sim, o ter mesmo uma. problema ali, oftalmo. Exato. A questão também ali, ela é parecida com a mãe do Will, que aparece lá em It Parte 1. E Will aquele não. senso de humor esquisito. Isso, E uma das teorias que levantaram é que ela deu o nome ao filho de Rich em homenagem a, Ah, A Ricardo, Rich. exato, ao Ricardo, que todo mundo tá apostando que não vai sobreviver a esse ciclo é, aí do It. Eu espero que tadinho. não, né? Porque ele é muito Ele fofinho, é Não, cara. muito Ele ele é é um fofo. muito. fofo, a gente é apaixonada Mas a por Nossa, nem me série ele. fale. Mas o Andy Muschietti tá fazendo a gente gostar dele justamente É, pra tirar. é claro, pra nos tirar, assim. Tá muito claro que o Rich não vai sobreviver. Seguindo ali, Fer. Aí as crianças se reúnem novamente, né, no esconderijo deles. Eis que temos uma grandíssima surpresa, que é a volta do Matt. Nessa hora, confesso que o Andy Muschietti me enganou. Eu falei, cara, que legal. O Matt tá vivo, ele escapou, e ele fala ainda que o Phil também tá vivo. Então aquela imagem que a gente Aquela viu lá, teoria aquela teoria a- tava em pé, da, né? da caixa de cereal, Da né? A caixa de teoria da cereal. caixa. Isso, tava em É, pé ainda. Eu falei, pô, a gente então acabou Não, acertando. até, tudo calculado pra enganar a Uhum. gente. Até Então, aquilo, cara, ele imaginou que a gente ia fazer a teoria, porque, por que que as sim. outras crianças apareceram zumbificadas na caixa de cereal e o Matt e o Phil não apareceram? Aí já criou a teoria de que os dois estariam vivos, pra usar agora, entendeu? Então ele foi muito perspicaz Então, nesse sentido. Só que volte uma imagem, Fernando. Repare o formato da barraca. É, uma lona de circo, né? É. sim. Então, tipo, já era um negócio assim, tipo, uma dicasinha ali, né, pra entender que Mas algo aqui você tava pegou já? estranho. Não, não, não. Depois que eu Eu tinha reassisti, visto já que parecia uma é, lona de circo, sim. mas eu já vi que tinha algo de podre no reino da Dinamarca ali. Falei, não, isso daí não tá certo, não. Tá esquisito. Só Não. que eu achei que o Matt fosse tipo um zumbi
do Pennywise, não que fosse o O próprio próprio, né? Pennywise, sabe? É. Nisso ele me surpreendeu. Aliás, que coisa maravilhosa aquela dança, aquela cantoria, a transforma, que coisa incrível que foi. E você vê também que a série tá mostrando o quanto a coisa ela é poderosa, né? Porque Uhum. ela tava materializada ali no match, mas ao mesmo tempo ela tava influenciando lá na transferência do pai da Roni, do Hank, né? Já que aparece aquele policial lá, né? Estranho, sorrindo e tal, a gente já vai Nossa. chegar lá. Ele é quase que onipresente ali dentro de Derry, né? Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, assim, né? Então. Mas o Matt aparece ali e conta pra eles, né, que estaria é, ele e mais o Phil vivos, né, mas que as outras duas crianças lá realmente tinham morrido, né, que era A eu não vou Suzy lembrar, mas e o, isso, a Suzy, e o Ted. isso, e o Ted, e que ele fugiu durante o dia porque a coisa caçava só à noite. Né? Já era uma coisa. Aí já ficou mais estranho, porque a gente já Sim. viu a coisa atuando de manhã, né? Durante o dia, Durante o né? dia. Inclusive a caça, vamos dizer assim, mais icônica dela, que é do George, né? No It Parte 1, é durante o dia, né? A hora que ele aparece no bueiro lá, é durante o dia, então já Essa ficou foi, um- estranho. essa foi uma dica do Andy Muschietti que ele jogou aí, mas foi E bem sucinta e quase ninguém foi pegou. sutil. Eu não peguei também na hora, não peguei. Quase ninguém Só achei pegou. estranho. Só achei estranho. Eu falei assim, pode ser que a coisa tenha enganado ele, né, nesse sentido, pra ele escapar e trazer as crianças. Eu tava pensando nesse sentido, mas não que ele realmente era o próprio Pennywise. Isso eu não realmente só realmente descobri na hora da revelação. E para vocês E aí que se assustaram com o tamanho das crianças, né? Igual eu, Uhum. é, ah, teve uma greve lá não nas gravações, né? Lá nos Estados Unidos teve uma greve dos roteiristas, se eu não me engano, e ficou 8 meses paradas as gravações. Por isso que a diferença de tamanho das crianças. Eu não reparei, cara. Teve essa diferença? Eu não Eu Teve. vi. achei a Lily que eu achei O que Rich pareceu também, muito mais. maior. E a Rony, de repente, ficou uma Não, moça, né? Olha a roupinha do, deu uma espichada. olha a roupinha do Will ali, ó, a manguinha da blusa dele. Tá bem puxadinha pra cima já. Da É, calça também, estão maiores. não tinha reparado nisso. O Boa, Rich tá boa maior curiosidade. também. Bom, Então, esclarecimento eu vi, mas eu não sabia disso dos roteiristas, ficou tá? parado 8 meses aí as Cresceram gravações por conta rápido. disso. Na próxima temporada não vai ter esse problema porque vai mudar, né? Vai mudar, vai pra outra seara temporal, então. Hum. Isso, é. Aí aqui, o Leroy, ele fica sabendo realmente quais são os planos, né, ali do Shaw, que ele não quer capturar, né? Na verdade, ele quer capturar, ele quer pegar essas Conter, fronteiras. né? Isso, ele quer pegar essas fronteiras ali e quer Essas barreiras. delimitar num lugar bem. é, ele quer Criar uma prender o It, cela. né? Criar uma cela pro Isso. It pequena, onde eles consigam meio que manipular ele ali, né? É, exatamente, né? Doce ilusão. Exatamente, exatamente. Né? E o Leroy você já percebe que ele fica incomodado do Hank não ter alertado ele e ele ter trazido a família dele ali pra Derry, né? Aí o Hank solta ainda, fala, mas eu falei pra vocês ficarem na base. Então a gente já descobre que a base é fora de Derry, né? Então, Sim. em tese, o Pennywise não consegue ter influência na base militar. O que realmente responde várias perguntas, né? Porque se os militares estão ali atrás do Pennywise, eu tinha essa dúvida, por que que até agora ele não tinha atacado nenhum militar na base ali, né? E agora temos a explicação que a base fica fora dos limites de Darwin, ou seja, né, fora dos efeitos ali, dos poderes da coisa. É, E a gente já percebe nesse começo, né, dessa conversa, que embora o Leroy ele seja um homem sem medo, né, conforme eles entenderam ali, né, por causa da cirurgia que ele fez no cérebro e tal, mas ele começa a demonstrar o medo de que algo aconteça com a família dele, né? Sim, Um Tem receio uma de que. fraqueza. Exato, então, isso a gente vê mais pra frente a coisa utilizou desse medo dele, né, da família, pra atacá-lo. Mas essa parte foi bem esclarecedora, né, Fernando? Nossa, exatamente. foi demais. Foi Essa pequena, mas parte, quanta Uhum. informação. sim, aí Sim. apareceu.
o chefe ali, né? Acredito que seja o chefe ali dos indígenas. E estão meio que preparando uma nova, como é que fala? Uma nova guardiã, Guardiã. né? Isso, E aham. temos o nome desse ciclo do It, né? Desse ciclo. Eles falam ali, acho que é augúrio, é isso, né? Isso. Que seria o Um evento grande final, acontecimento o evento para final fechar o sanguinário ciclo. para fechar o ciclo, né? Que a Muito gente interessante. sabe que foi, né, a explosão da siderúrgica em 1908, a gangue de Bradley, né, em 35. 1935, e vai ser a Black Spot nessa faixa de tempo que a gente está acompanhando. E daí a gente já falou sobre isso aqui, mas a gente tem que sempre elevar o que os otários fizeram de heróico no ciclo deles, porque eles evitaram esse augúrio, né? Nos dois ciclos. Eles Uhum. evitaram no primeiro ciclo ali, porque eles conseguem fazer com que a coisa hiberne sem fazer um grande massacre quando eles eram crianças, e quando eles foram, né, voltaram como adultos, eles derrotaram a coisa de forma definitiva, Definitivo. ou não, ou não. É. Ou não. Ou não. Mas até então, para nós, eles derrotaram de forma definitiva. Então, tanto ali, porque esse ciclo é de 64, é isso? Eu sou ruim de conta, cara. Deve ser Não, esse 60. Isso. ciclo é É. 64. Aí 35 quando. com 27, 64. É isso aí mesmo, né? Vamos pegar uma É calculadora? melhor, Mais né? fácil. Pega, pega. Tô aqui, ó. Tô com uma calculadora. 35 mais 27, né? Isso. 62, Sessenta e 62. dois. É, vai de novo aqui. 35. 1962. Pronto. Isso. Então, Então, quer dizer que esclarecido. quando foram as crianças, foi em 89, né? Então, em 89 eles evitaram esse augúrio aí que seria um grande evento que, lógico, o It fez ali as suas vítimas durante aquele período, mas não conseguiu fazer esse grande evento de Não, catástrofe assim na cidade. e outra coisa que é muito importante que eles mencionam é que esse ciclo tá leve, tá tranquilo. É. É a Imagine os primeira coisa que ele outros. fala ali. Nossa, Uhum. tá leve, bem isso mesmo, né? Não foram tantas crianças, daí Mas agora acho que eles estão agora vai piorar preocupados. por tudo que a gente viu É, nesse episódio. sim. E É, só eles, para eles aí finalizar a eles estão análise. mais preocupados com o grande acontecimento, com o grande finale, né? Sim. Só para finalizar o It daí é derrotado pelos otários Sim, adultos em 2016. Obviamente nessa nova sequência de tempo do Andy Muschietti, né? Nos livros é uma outra sequência de tempo, né, Clélia? Mas sim. do filme ali, as crianças adultas ali derrotam o It no It Parte 2 em 2016. Então, é isso que vocês estavam falando, né? Eles falam que que tá sendo algo leve, né? Um ciclo leve, mas a gente não vê realmente tantas mortes nos filmes, mas pelo que eu pesquisei, a Clélia pode confirmar, nos livros é muita morte, né? Lá na Sim. explosão da siderúrgica, se eu não me engano, são mais de 80 crianças, 88 crianças. Aí ali em 35 parece que passa de 100 parece que passa de 100 mortos na questão da gangue de Bradley, naquele ciclo ali. E então, assim, por isso que eles citam que esse ciclo tá um pouco mais leve, né? Com alguns Em comparação. desaparecimentos, Em 7 comparação aos mortes outros. confirmadas, né? E eu tenho uma dúvida aí, ó. O Teniel, ele se deixou capturar? O que que vocês acham? Será que Acho que eles Eu não, acho tinham cara. que ele uma. não se deixou capturar, que isso daí realmente foi alguma coisa que acabou acontecendo sem a vontade dele. Esse Até eu porque acho que foi, quando que acho que não. Até porque quando a Rose chega, né, ali na base militar, ele pede desculpa pra ela, né? Ele fala, É, desculpa, eles Verdade. entraram na minha cabeça, eu não consegui, então não pareceu que foi algo premeditado por parte dele.
Então a gente tem bastante revelações aí, principalmente. Tem mais, tem uma que eu achei assim a mais importante, porque nós temos questionado, falado a respeito da falta de empatia, de movimento dos moradores, né? Que eles Uhum, ficaram anestesiados com relação a todo sofrimento, a toda violência, eles não se importam. Sim. E aí, nesse trecho aí, o chefe, ele fala, né, que a cada ciclo o Pennywise envenena a água. Hum, E é essa água verdade. envenenada que traz tanto mal para os moradores de Derry, que traz essa coisa mesmo anestesiada, esse mal que eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver o mal Então, deve que ser toma por aí, então, conta. que o It Ele contamina as fala pessoas. sobre esse envenenamento da água e sim. que isso é que traz toda essa consequência dos moradores não verem o mal, não se apiedarem E das os crianças. nativos, E o então, principal é porque tanta criança some, mas você vê que eles não ficam tão preocupados. sim. Exatamente. Então a gente já tem uma explicação ali de que realmente aos poucos as pessoas estão sendo contaminadas, né? Uhum. E realmente ficando mais agressivas. Eles falam isso, né? As pessoas estão Fala, ficando falam. mais agressivas, tudo isso com base nessa influência maligna ali da coisa sobre a cidade. Temos ali daí então a transferência do Hank, Ó, o que King está Verso indo aí. para que está indo para Shawshank ali. É, quem já viu o filme, né? A Procura de uma Um Liberdade? Como que sonho é? de liberdade? Sonho de Sonho de Liberdade. Liberdade, Meu exato. filme favorito esse aí. É, Isso é maravilhoso. todo mundo sabe que é uma prisão muito violenta, corrupta, né? Mas que pelas datas ali, 60 e poucos, pode ser que se ele tivesse chegado a Shawshank lá, ele fosse fosse amigos de prisão ali dos protagonistas lá do Sonho de Liberdade, né? Sim. Eu pesquisei isso também, era ambientado também na década de 60, 60. Um Sonho de Liberdade. Então, a gente vê que um dos pais ali, né, tenta atacar o Hank, né? Ele fala, pelo que você fez com as minhas crianças, então, É o provavelmente pai do Phil, é, né? é, Com o Phil e menininho. a Suzy. exatamente Isso. isso, né? Então a gente percebe ali que e daí a Charlotte vê, né, uma manifestação clara ali do Pennywise ali como um policial, com aquele sorriso Tudo suado tenebroso, né? ali, né? É, o É, característico. e Afe Maria. esses dois dentinhos maiores na frente, né? Eles usam muito isso, inclusive usaram depois, né, na visão Charlotte. que o Leroy teve da Charlotte, né? Então eu acho muito bacana, cara, esses traços do It que eles colocam nessas aparições. Eu acho muito legal. Aí É tudo bem então, amarradinho, né? Tudo muito bem sim, amarradinho. sim. Ele tá amarrando tudo bonitinho mesmo. Isso que tá sendo mais legal. Aí o Leroy, né, detendo a informação que ele tem, ele volta pra casa e fala ali com a Charlotte, ó, confia em mim, né? E ele acaba levando eles até a base, né? Ele pediu ali pro Shaw para poder levar a família dele pra base, fora dos limites ali de Derry, né? E aqui também a gente vê a Rose indo confrontar ali o Shaw por conta do Daniel, né? E daí ele fala Isso, uma coisa interessante aí, né? Como ele eu voltou a ia lembrar. citar isso, que Uhum. ele Fala pra nós aí. é, que ele acabou tendo que tomar um remédio, né, num tratamento ali, foi alguma coisa nesse sentido, e que esse remédio fez com que ele lembrasse do que aconteceu com ele em Derry, né? Algo que é novo para nós que acompanhamos esse universo da coisa, que a regra é, saiu de Derry e você vai esquecendo daquilo que aconteceu lá, né? E você só consegue ir relembrando a hora que você volta para Derry, né? Agora, essa informação de que ele que teve um medicamento, um tratamento ali, que ele conseguiu desbloquear essas memórias, isso é novo, né, Clélia? Sim. E engraçado.
Sabe que eu fiquei pensando na história, porque foi um medicamento que mexeu com a mente dele de uma forma a trazer todas as lembranças, né? A Sim. trazer tudo assim. E é um negócio assim inesperado. É, E eu fico pensando no que isso vai ser usado, porque essa com certeza vai informação ser usada. não foi É, jogada assim, aleatória. não, exatamente. Vai ter coisa ainda disso aí. Exatamente, exatamente, concordo com vocês. E então a Rose percebendo ali que não tinha muito o que fazer, né, para salvar o Daniel, ela oferece ajuda, né? Ele, então me deixe pelo menos ajudar vocês. Ela vai até a casa dela, a gente vê que ela tem um artefato ali, muito provavelmente do mesmo material que é feito os totens que fazem com que a coisa fique radicada em Derry, né? Então a Eu gente acho percebe que, ali. eu acho que Num mais do primeiro momento eu que, achei que era uma adaga, eu sabe? acho que é, Eu achei. Thay. Você acha que é? Eu acho que sim. Acho que mais do que proteger o Tenel, eu acho que ele tinha a missão de ir lá pra tentar, entendeu? Ah, não sei, viu? Eu acho que Porque, era só defesa. Eu acho por- que é também. Pelo jeito que ela falou, porque ela não quis falar perto dos militares pra Não. ele, assim, como que ele iria utilizar aquilo. Só que daí ele olhou pra ela e falou: tá bom, eu entendi. Ou seja, tipo, você vai pra lá, já que você vai ter que ir, né? Você tá preso, os militares vão te levar. Você vai pra lá, mas leva isso com você, porque isso vai fazer com que você se proteja. Todos os outros, eles estão achando que vão conseguir conter a coisa, E todos os não, outros vão morrer. ó, Vão morrer, mas você mas vai estar você protegido. sai. cara, não Tanto que sei na Exato. não. primeira Tenho minhas oportunidade dúvidas. ele corre, né? Ele não tem intenção nenhuma de atacar o Pennywise. Não, Na Fer, primeira eu, oportunidade ele corre. eu não duvido que em determinado momento, de repente, uma das crianças até, de repente, ataque o Pennywise com isso, né, e cause algum ferimento nele, né, mas eu não acho que essa é a intenção do artefato. Eu acho que o artefato é algo de mais de proteção do que de ataque. Eu acho, né, entendeu? Não Você sei. entendeu? Eu penso É, assim também. Eu é. ainda fico com a hipótese aí que ele. Cara, porque os militares queriam libertar, não, entre aspas, né? Mas eles queriam aprisionar o It e o único jeito ali de acabar com ele era esse artefato. Bom, eu acho. Ele tem um formato de adaga, então pode ser que. Tem mesmo. Faz sentido, faz sentido, faz sentido sim. Pode ser que em algum Esse que momento é ele o seja problema. utilizado Tudo por faz ela. sentido. É, Tudo Tanto que que é lá, teoria faz sentido. tanto que lá os nativos, lá no comecinho, lá que a gente viu no outro episódio, se eu não me engano, os principais lá, né? A guerreirinha lá não foi pra matar o It. Ela Ela foi para entrou. atacar. Ela Aham, foi pra foi Foi pra atacar para ele. salvar a mãe, né? Aí Sim. depois ela foi para. Aí depois ela foi não para matar, ela foi para prender. Quem sabe seja um artefato com dupla função, né? Tanto de É, Isso proteger aí a gente quanto vai de ver. atacar, né? Exatamente. Então daí ela entrega pro Teniel, né? O militar não deixa eles conversarem de forma Na língua privada ali, nativa deles, né? exato, e nem na língua nativa, exato. E a gente percebe que ela realmente tá passando pra ele ali algo pra ele se proteger, tipo, independente do que acontecesse, era pra ele entender que os demais não iam ter sucesso naquilo que estavam buscando fazer e que ele pelo menos ficasse protegido. Olha o tamanho que tá o Will. Realmente, é. Moço. agora eu reparei melhor mesmo. Realmente. Daí a gente percebe que eles vão pra base e o Will fica um pouco incomodado pelo fato de ele não estar conseguindo daí se encontrar com os amigos, né, no momento crucial aí dessa investigação deles ali enquanto grupo, né? Isso. E aí vamos pra Lily indo atrás da enfermeira E, Kersh, né? e mais uma É. confirmação, né, da teoria que foi dito aqui, a Clélia falou lá no primeiro episódio, se eu não me engano, e depois também isso tomou a internet, né, de que ela seria a senhora Kirsch. E realmente ela se apresentou ali como senhora Kirsch, Uhum. o nome dela completo, inclusive, já foi revelado nesse episódio, e ela é esposa, é mostrado que Do ela é açougueiro? esposa do Do açougueiro. Ah, é o açougueiro. açougueiro. Eu tava com essa dúvida. É o Exatamente. açougueiro E a gente mesmo. percebe que o açougueiro ali é um marido tóxico, né? Nossa, é um nojento. Exato, não importa que ela tá ali conversando, já exigiu, cadê meu bife, né? Cadê? Enfim, pelo jeito tem tudo pra ser um cara tóxico e até características de ser um agressor, né? Então, é... Essa parte aqui me incomodou um pouquinho, porque a Charlotte é hum, muito esperta.
E ela deixou ali o Will sair de boa. Eu achei Não, que o foi que me meio bobeira incomodou não dela foi. ali. O que me incomodou não foi nem isso, Fernando. O que me incomodou, eles estão numa base militar. Ele conseguiu Co- escapar? E ele Como que o saiu Will, facinho. como que o Will me sai de uma base militar? Ah, não, os militares estavam lá em missão, porque nesse momento eles já estavam atacando Mas a não tava casa lá, o né? Mas viu, tem contingente militar. inteiro, né? Exato, não É, tava. Era uma, a gente viu que era uma equipe uma reduzida, Black Ops ali. né? Não são Exatamente. todos os militares que sabem. Então como que ele saiu dali? Porque provavelmente o Leroy falou assim: olha, gente, eles não são prisioneiros, mas eu não quero que minha família saia do complexo aqui, né? Então deve ter deixado ordens. Como que É, o e, menino, e pode ser que Ou entendeu? ela. ele confiou, né, que a esposa, sabendo do que está É, acontecendo em Derry, não deixaria o filho sair. Não sei. pode ser, pode Ficou um ser. negocinho meio solto, um fio É, solto aí. É, pode ser também que ela exatamente. pensou, né? Ah, tá numa base militar, como que ele vai sair? Sim. É. Pode ser que mostre pra gente depois. Vamos ver. Depois pode ser que no próximo episódio o Leroy dê uma puxada de orelha nele ali, né? Ele acabe Uhum. contando Isso. como ele fez E pra sair. na cena anterior, não, vai chegar ainda, né? Que a Charlotte vai conversar com a senhora Kirsch, né? É mais pra frente ainda. Isso, no final. Então a gente vê daí então que o ônibus que estava transportando o Hank, né, até Shawshank, ele sofre um acidente ali. Nesse momento só é revelado isso, que o ônibus sofre um acidente e que o Hank ele tá como foragido, né? Tá como foragido e isso passa ali e já fala, eles já estão taxando ele, né, de assassino de E vocês crianças e me, tal. me respondam uma dúvida aí. Esse É. acidente foi uma cortina de fumaça ali para eles conseguirem esvaziar ali ó, os arredores da rua Neibolt? Porque falou que teve um Não. vazamento de gás e tal. Não, o vazamento de Não. gás, ele foi algo realmente inventado pelos militares para cobertar a operação ali E, na rua, na casa. e esse Mas acidente? o acidente do ônibus foi a coisa que atacou o ônibus. Foi o Foi a Pennywise. coisa, foi o Agora, Pennywise. Aquela coisa, agora da ele mesma fez forma. isso porque tem duas possibilidades. Bora lá. Ou o Pennywise fez isso de que, ó, o que acontece em Derry não sai de Derry, porque se eles saíssem dali, acabava Derry para eles, eles iam esquecer de tudo e não voltariam mais. Ou será porque agora que a gente vai ter o conhecimento sobre a namorada do Hank, será que não foi ela que pediu para o pai segurar o Olha, Hank também? eu acho que é o seguinte, o Pennywise, ele gosta de manter dentro da cidade tanto as suas possíveis presas, quanto pessoas que são importantes para que os planos dele aconteçam. Então, eu acho que essa questão ali do Hank não sair de Derry e, portanto, não sair do local onde a coisa tem poder, é, eu acho que faz parte do plano final da coisa que tem a ver com o Black Spot, com o que vai acontecer no Black Spot. Então, acho que a coisa precisa do Hank Porque como essa figura, ele vai estar lá, não vai? exato, como essa figura de uma pessoa negra que tira das pessoas toda essa questão do racismo, essa questão de preconceito e que está sendo acusada ainda de assassinar crianças para elevar essa questão de tensão e agressividade na sociedade de Derry nesse sentido. Porque se a gente vê o trailer do próximo episódio, tem a hora que já começam a se reunir ali umas pessoas, ali uns pais, alguns moradores de Derry, dizendo: tem um assassino de crianças às soltas e nós sabemos onde ele está. Então, aonde que É eles vão mesmo. achar que ele está? Eu Aonde que eles vão acredito achar? que esse Eles vão acidente achar? aí foi mais ou menos o que aconteceu com o Matt lá no começo do Isso, primeiro episódio, exatamente. né? Que não O conseguia sair de Matt Derry. tava. Exatamente. O It, a coisa, ele monitora todos ali, principalmente aqueles que têm alguma importância nos seus planos, né? Porque o Hank é importante para a coisa nessa questão dele estar sendo acusado de matar as crianças que, na verdade, o Pennywise matou. Então já é uma questão sádica mesmo dele continuar fazendo o cara sofrer por algo que ele fez, né? Que o Pennywise fez. E também eu acredito que o Hank é importante pelo fato dessa traição, né? Que ele faz parte desse triângulo amoroso que pode ser que leve a uma tragédia. Então, tudo que tem uma potencialidade de se tornar uma tragédia, o Uma Pennywise tá. desgraça gigante. É,
Pennywise tá ali regando essa semente de tragédia que pode acontecer, né? Então, Isso, e agora ele precisa de um lugar pra ficar, né? Com certeza exatamente. ele vai ficar lá naquela base lá Vai do ficar Black Spot. escondido na Será que Black vai? Spot com a ajuda da Charlotte, né? Que a Charlotte daí já tem ligação Com o Dick. com o Dick, com os demais, Nossa, né? É essa por isso parte que, ó, que. pra você ver como que é importante cada cena dessa série, né? Não são cenas jogadas ao Não, vento. nada é por acaso. Por que que o Dick foi lá almoçar, jantar na casa do Leroy? Pra Sim. conhecer a Charlotte, gerar já essa amizade entre eles, e a Charlotte vai ser a ligação com o Dick, com o Clube Black Spot e o esconderijo do Hank, que vai gerar toda a tragédia no final. É isso que eu imagino que vai acontecer. Isso aqui eu achei maravilhoso, cara. Eles criarem um evento ali, um vazamento de gás, pra ter um motivo pra fechar a rua. Cara, Uhum. isso acontece muito na vida real. Tipo, cortina de fumaça, Aham. Ah, toda hora a gente vê. Toda hora, né? exatamente. Então aqui A eles gente. chegam na casa, né? Pode falar, tá? Isso, não, a gente. Só um detalhe técnico, né? A casa foi construída de CGI, né? Se você vê lá. Não Ah, sei se sim. Uhum. quem tá nos escutando tem a mania de ver ali, depois do episódio ali, os depoimentos dos diretores, né? Dos produtores. Eu acho bem legal ver isso. E eles explicaram que a casa foi feita tudo em pós-produção. E foi bem feito, cara. Eu gostei, Linda, gostei. linda casa. Teve um momento só desse episódio que o CGI me incomodou um pouco, mas eu já falo qual. Boa, beleza. Aí vemos aí as crianças se reunindo para ir atrás dos meninos, né? Que Sim. estão supostamente vivos, né? Ali a Ronnie vê a Marge e fica ali, né? Em posição em modo de ataque ali. Muito brava, né, É, gente? vamos lá É, contar tudo É. pra salvar meu pai, tadinho. E daí a a gente Marge. não. Pode falar. A gente não caiu tanto nessa pegadinha feita pelo Pennywise, porque ficou muito plausível, né? O desespero do Matt em não querer que fossem atrás da polícia e, né, no sentido, eu prefiro voltar para os esgotos do que voltar para minha família, onde a gente sabia que ele era maltratado, né? Em que ele já estava tentando fugir lá no primeiro episódio, então ficou muito bem amarrado essa narrativa, então a gente não desconfiou tanto, Foi né? nesse momento Embora que você suspeitou ou não? a hora que ele não quis que chamasse a polícia, eu falei assim, cara. Mas daí a hora que ele falou, eu prefiro ir pros esgotos do que ir pra minha casa. Aí eu já fiquei em cima do muro, não sabe? Mas assim, eu tava imaginando, a minha teoria era que o Matt estava vivo, porém estava sendo controlado pelo Pennywise para levá-los até lá. Né? Eu não imaginava que ele seria o próprio Pennywise, assim. Isso foi muito legal. Isso foi Eu muito. confesso que Esse eu foi uma surpresa. Eu te confesso que eu caí igual um patinho, tá? E eu vou falar pra vocês a hora que eu descobri ali, que eu suspeitei, tá? Aí a Lily fala, né, que ela tem o remédio ali, que eles podem usar o remédio. O Will chega Aí dá atrasado, uma né? pena nessa hora, né, dos Tadinho. Nossa, remedinhos. não. É as É uma crianças se pena da drogando, né? inocência, É. né? Ai, judiação. E daí ele fala, ah, mas será que não vai fazer mal pra gente? Puta, mas se fizesse mal, minha mãe tinha morrido há muito É, tempo. Ela toma isso, ela usa igual isso igual bala. bala, né? É. É, exato. E daí a gente tem, né, essa boa alternância de núcleos que a gente vê as crianças se dirigindo até o esgoto, né, acompanhado do Matt, e os militares invadindo a casa que a gente sabe que também vai dar nos esgotos. No primeiro Então, episódio, pode falar. então eu já comecei, quando começou essa alternância das crianças indo e os militares invadindo a casa, eu falei, uma hora eles vão se encontrar, né? Então, sabe, só que ó, eu não imaginava que eles iam criar a tensão que foi criada ali naquele momento crucial do episódio que a gente já vai chegar daqui a No pouco. primeiro episódio, eu achei que esse núcleo do exército ia ser um pouco mais chato. Mas, assim, todas as frentes são muito boas, todos os núcleos estão muito São. bons, Sim. interessantes e tá Não muito tem bom de nada de acompanhar. chatice. Não, Não, tá não. Nada, muito bom. realmente. Tá tudo muito bom de acompanhar. Então aí a gente vê daí os militares invadindo a casa, entrando pelo esgoto, né? O mesmo caminho que os Isso. otários fizeram lá, né? No It Parte 1 e E It aí, Parte quando você 2. vê os dois
uns dois militares diferentes, você pode saber. Esses dois vão morrer, né? É, Exato, eu exato. sou o primeiro da lista. Isso Aham. ali. Daí o Dick começa a escutar vozes ali dentro dos túneis, né? E essa cena que foi muito boa. Eles começam a pular do esgoto ali, pulam num lugar onde a água bate até a cintura, A mais ou menos, cintura. né? Aham. E o Tenion acaba vamos supor, eles estão acho que em nove ali, se eu não me engano, ou sete ou oito. Tá o Tenion, aquele guarda que tá cuidando dele, né? Tá mais um militar. E eles acabam se distanciando, né? E também o Leroy o Russo também acabam se distanciando ali um pouco, né? E o Uhum. Dick também acaba atrasando ali um pouco eles. Aí a hora que o Dick vai pular na água, né, onde tá batendo ali É no, muito bom. na barriga ali, né? Na cintura, Uhum. ele acaba afundando, né? Cara, Exato. Afundando, muito bem afundando. feito. É, Muito bem feito essa cena. foi bem assim, aí ficou bem a estratégia do Pennywise, né? Que é o dividir. Ele, né, Separar para separar. conquistar. Separar para É, conquistar. É, separar para conquistar. Foi bem isso. é, Essa e cena do Dick Hallory foi maravilhosa. eu E acho que as, para quem é fã do Doutor Sono e o Iluminado foi muito Uhum, bom, né? Porque teve muitas foi. referências ali que a gente já vai bater nelas ali, né? Aí os militares ficam ali tentando saber para onde o Dick o, foi, né? o Dick foi, e a gente vê que ele é transportado ali pela coisa a um banheiro, né? Provavelmente o banheiro da sua casa de infância, provavelmente, onde ele morava com a avó. E a Clélia já tinha falado aqui pra nós da importância da avó, que também tinha o brilho, né? Também tinha o The Shine. E ela E era a conversavam grande. entre eles, né? É, e Telepaticamente. ela, e ela foi a grande mestra, vamos dizer assim, né? A Sim. pessoa que ensinou ao Dick como controlar esse poder, né? E era também ali a figura materna dele, né, Clélia? Foi quem cuidou dele. E agora você veja bem, né, com tudo que o Dick sabia a respeito do alcance do poder dele, do que ele tinha feito para se defender, o Pennywise achou dentro da cabeça dele. Essa caixa, é importante, a gente já falou outras vezes, mas essa caixa ela é importantíssima e ela é bem Sim. explicada no Doutor Sono quando o Dick vai explicar para o Mas Danny. É, pera. Fala no final. Fala no finalzinho. tá. Que tem o frame da caixa aberta, que acho que é melhor. Que é a última cena Ah, sim, do episódio. Daí você fala. Ah, Pode legal, ser? legal. Pra manter a pode. audiência aí. Fazer igual o Ratinho agora. Esperar acabar a Vem novela coisa da aí, Globo. É. espera, Esperar acabar a fica novela aí. na Depois, Globo lá. depois dos comerciais. Por sinal, quem está nos escutando agora, anote essa palavra, King Verso. Depois a gente diz o porquê. Então anote aí essa palavra King Verso, tá bom? Então, continuando, Fernando. E aí? Aí aparece a figura que dava medo ali no Dick, né? Que é o seu avô. Ele vem com uma caixa, essa caixa que a Clélia fala, né? Uhum. E aí volta lá pro núcleo dos militares, os dois que ficaram perdidos, né? Que o Dick sumiu. E, cara, essa cena é muito boa e diz Sim. muita coisa. Qual é o maior medo ali dos dois, né? É, exato. O Nossa, medo gente, como deles que pode, né? era servir o TG e carpir lote, Tem que pintar meio fio, pintar meio fio. pintar meio fio. É, o tio Sam foi materializado ali pelo Cara, It, né? muito bom. Mostrando que esses dois, com certeza, um dos maiores medos deles era próprio serviço militar, né? E então a gente vê que o It realmente E é ele legal que ele não fala, né? erra. Eu quero você. I want you, né? Que era a campanha, né? Exatamente a frase do tio Sam. Aham, Exatamente a frase. E o dedo, falei, meu, até eu fiquei Apontado. com medo. Muito bom. exatamente, exatamente. E a gente percebe ali então que o Leroy e o Russo seguem sozinhos ali, né, Esgotos. no esgoto, e enquanto isso as crianças estão chegando também com o Ah, Matt essa no cena, esgoto. Lembra essa muito, cena. né? Lembra muito os otários também. Uhum. Sim. E tomam, né, o remédio ali, De ação tomam, é que dó. tomam Eles o tomam o remédio, remédio e entram ali nos esgotos, né? sim. Aqui o Tenel.
tá prestando atenção ali no militar, né? O militar vê que os outros estão mais longe e acaba tendo um minuto de bobeira e o Tenel aproveita pra fugir. Fugir. Só que ele acaba derrubando o artefato ali no caminho, né? E não dá tempo dele voltar, ele até procura ali um Ah, pouco, nessa mas ele não parte eu consegue. fiquei irritado com o Tenel, cara. Porque, pelo amor de Só tinha Deus, uma né? missão, né? Só tinha essa missão de ficar com o artefato pra ficar protegido e parece que ele bugou totalmente ali, derrubou o negócio, saiu correndo. Ele podia ter feito de uma forma muito mais tranquila. Podia. Continuasse seguindo o caminho e ficasse com o artefato. A coisa ia aparecer uma hora e ele estaria protegido, os demais Uhum. não. Não precisava ele ter Ele se é corrido e se atrapalhado tudo ali. Viu? Que Tá certo, ó. estabanado. que lambança que ele Tá fez. certo que são nativos, ele quer, né, manter as raízes ali, mas compra uma bolsinha com zíper, né? Pra não Tão perder. mais Exatamente. prático. Eu sei que você quer manter suas raízes, entendeu? Mas olha, essa você bobeou. Não, e o mais engraçado que antes dele Fica a tentar dica, correr, Mas Daniel. deu Fica a certo, né? dica. e o mais engraçado que antes Maturinha de ajudando. tentar, o mais engraçado que antes dele tentar correr, ele tá ali com aquela adaga, vamos dizer assim, né? Com aquele artefato embrulhado, ele faz questão de pegar a lanterna dele, olhar no negócio, desembrulhar o negócio, ele Uhum. sabe que tá ali, pô. Não precisava ter desembrulhado, entendeu? É aí sair correndo daquele jeito todo atrapalhado, perder o negócio ali, correr risco de morrer, sabe? Ah, brincadeira. Que lambança, hein, Tenel? Que lambança. Já entregou, se entregou para os militares à toa, né? E agora fez essa outra Ó, lambança e, aí. e o craque do jogo nesse A episódio, sorte é que a lambança dele fez com que esse artefato chegasse. Foi o Maturin que Ah, derrubou. Maturim. Tudo exatamente. Maturim. É verdade, verdade, verdade. Foi isso mesmo. Vai lá, Fê. Essa cena, cara, Ai, eu não tava que nem horrível. respirando nessa cena. Que daí o It ali, né, encarnado no avô do Dee, começa a fala, me ajude a abrir aqui e tal. Por que que ele queria tanto abrir essa caixa? Você vai descobrir no final desse episódio. É, E é muito legal exatamente. essa careta que ele faz, começa a babar. Cara, Ai, esse terror aqui é horrível. demais. E ele consegue abrir, né, estourar ali o cadeado. E o Dick fica bem afetado, né? A gente vê É, você vê o horror o no desespero rosto do dele. Dick. Uhum, exatamente. Mostrando que a coisa conseguiu achar o medo mais profundo do Dick mesmo, o Dick sendo uma pessoa muito poderosa, né? Sim. Então, O craque do jogo nesse episódio foi o It. foi o Foi. próprio Como se. Pennywise, exato. Não, o Pennywise é o bicho papão, né? Ele consegue chegar até o medo mais profundo de todo mundo. Não tem Sim, ele quem vai consiga descobrir. esconder dele. Ele Exato, descobre e usa mesmo. Ó, exato, com aqui foi certeza. o momento que eu fiquei assim. Que eu mais suspeitei, né? Todas as crianças estavam grogues ali, né? Estavam chapadinhos de ação. Uhum. E o Matt, tipo, Eu- vamos, gente, vambora. Nessa hora eu fiquei É, assim, Essa safado. cara. é, É, vamos, gente, vambora. E exatamente. todo mundo, o Rich ali e a Marge Cara, de mãos dadas. essa cena eu Não, dei que risada, cara. Muito Até boa. A Arielle tava do meu bonitinho. lado, a Arielle tava do meu lado, eu tava assistindo assim, ela tava do meu lado, e eu rindo, né? Ela falou, ué, você tá rindo numa série, Terror, né, né? Terror. da coisa, né? Mas eu dei risada porque foi muito bom, assim, esse momento de aliviar até um pouco a nossa É. tensão Aí ele é com muito fofo. O essa, Rich é demais. aham, ai, sua mão é muito macia, e a risadinha dele, ele todo Sim, tudo bobo ali. faceiro, feliz, Vocês estão de Aham. mão dando. dada? Ai, Vocês eu estão de uso mãos o creme de dadas? mão da minha mãe. Que coisa. Verdade. Aí a Lily vira de. Vocês estão de mão dadas? Não. E a Marge fala não, ele fala sim. Sim, aham. Sim, com o É muito bom, sorridinho. cara. É muito bom. Muito bom Aí o essa Matt cena. acelerando ele, vamos, gente, vamos que tem Aham. horário, tem horário. Safado. E aqui, acho que um dos pontos chaves também do episódio, que Uhum. A o coisa. Leroy começa a escutar coisas, a ver coisas que o Russo não tá vendo, né? Uhum. Sim. Que é a coisa materializando um dos medos que ele sentiu no Leroy, né? Que seria acontecer algo com a família dele. Então ele se materializou ali com a esposa, né? A Charlotte. E é Não, tá, isso só já tem outra interpretação aí, cara. o quê? O Leroy é PM.
O famoso pau mandado, ele tem medo da mulher dele. Pode ser, pode ser, pode ser, Não, pode não, não, ser. brincadeira, gente. Ele, nos créditos lá, nos bastidores, é falado que realmente o maior medo ali do Leroy é que algo aconteça com a família dele, que ele faça Uhum, isso com a família dele, né? sim, Então a Charlotte acaba aparecendo ali e ele mete bala, ele não quer nem saber. E exatamente. o amigo dele, o Russo, fica ali, o que você tá fazendo, né? Você tava atirando pro nada e tal. E foi bem legal essa cena e aquilo que o Tyson falou do rosto, né? Do It. Isso, Olha os o dentinhos, dente hein? maior, né? O olho ali e tal. Então, ele é muito sarcástico, né? E parece que ele gosta de deixar a assinatura dele no final, Sim. né? Das Nossa, aparições. exibido, né? Ele É, é, ele é às ácido, vezes né? às vezes fica um olho dele aparecendo, às vezes o sorrisinho, a maquiagem, um balão, né? Ele deixa sempre o cartãozinho de visita dele ali nas Nada de aparições. anonimato com ele. Viu? É, E aqui fica exatamente. estabelecido o seguinte entre os dois. Ó, escutou qualquer coisa, viu qualquer coisa, atira. É, ou seja, e ele fala assim: se aparecer qualquer coisa que não deveria estar aqui, atira. Então nessa hora Sim, eu já falei, nossa. mano, vai, Vai porque dar as crianças M. já estavam lá. Eu falei, vai dar M, cara, vai dar M, porque vai. Eu imaginei que realmente o Andy ia fazer com que os militares tirassem a vida de alguma criança ali. Eu achei. Imagine. Eu achei que ia acontecer. E daí ia continuar com esse drama, esse peso nas costas do Leroy de ter assassinado uma das crianças, né? Não necessariamente o filho dele, mas eu achei que iria acontecer isso. Eu achei que o episódio estava caminhando e realmente o diretor do episódio, que não foi o Andy Muschietti nesse episódio, foi esqueci o nome dele, mas foi o mesmo cara que dirigiu episódios, ai, cara, daquela série premiada lá, Shogun, sabe? Vamos buscar aqui, Foi hein? Nossa, o. Shogun é Isso, sensacional isso, mesmo. Diretor, exatamente. Foi, episódio foi, foi 5. o mesmo que dirigiu alguns episódios da série Shogun, que fez a direção desse episódio. Então ele Foi fez com que a dirigido gente. por Emanuel Osei Kufur Jr. Isso, esse aí mesmo. Então ele fez com que a gente acreditasse que realmente ia acontecer uma tragédia ali no encontro entre os militares e as crianças. Com certeza foi isso que eles quiseram passar pra gente. E aí, a cena mais épica do Nossa, a episódio, tão porque aguardada cena. em que a gente tem a revelação de que realmente todas aquelas crianças do primeiro episódio foram dessa por uma melhor, né? Estavam todas ali, né? Os corpos já, né? Bem cadavéricos ali, já Putrefatos. É é assim? com Isso. em estados de putrefação. Putrefatos. E nesse momento começa ali, né, o canto bizarro por parte do Matt ali, Não, e ele o mais roda. legal, desculpa, Thais, é que aparece as Pode crianças falar. ali, e o último que aparece é o Matt, né? Uhum. Uhum, Com a cabeça ali aberta, ali, morto. Sim, sim. Com a roupinha antiga, com a roupinha que ele tava já usando sai. antiga. Uhum. Tadinho. E aí a gente já saca, né? Não, realmente o Matt foi dessa pra melhor também. E o Pennywise fez toda essa. E foi muito legal, né? A forma como foi se transformando, né? Foi, Tipo, foi, foi, nossa, foi maravilhoso. como se O fosse o jeito que você Voldemort. fica tão, Ficou parecido assim, com o você, Voldemort na isso, cabeça do professor Sim. é, Quirrell, porque né? você fica de olho naquela dentadura, aquele monte de dente na cabeça dele, e você fica, pera, mas Aham. como que vai ser isso? E de repente tá aí o palhaço Nossa, e lindo, né? E muito carismático. bem, Lindo, cara. Muito bem lindo. caracterizado. Ele tá mais bonito do que nos filmes, Muito Tá, bonito. tá Muito. muito né? mais Tá, bonito. Porque tá. agora eles têm mais tempo, né? Eles tiveram mais tempo de preparo, ele vai ter muito mais cenas, Uhum. muito mais coisas que ele vai fazer. Nossa, ele tá lindo Eu mesmo. tava vendo uma entrevista, ai, quem que falou mesmo? Vou lembrar agora. Mas falou que agora o Bill Skarsgård tem um. Ele vai ter uma oportunidade de fazer o It de novas formas. Sim, Cara, Hum, tipo, que no filme, pense. não, você tem pouco tempo, né? Pouco tempo pra fazer alguma coisa ou outra, sim. fazer alguma. Tem muita limitação no Aqui, agora na filme. série, ele vai poder fazer coisas novas, diferentes. Porque lá no filme ele já fez aquele olho, né? Que ele faz, que ele consegue É, olhar para os dois que lugares ao vai de mesmo um lado Aham, tempo. pro Cara, outro. aquilo é sim. maravilhoso. Então vai aparecer isso na série também, tenho certeza.
Eu percebi que eles estão focando mais nessa questão do olho mais luminoso dele, né? Não tanto no olho vesgo dele, Sim. mas no olho mais luminoso, mostrando que ele é uma entidade poderosa mesmo, né? Uhum. Não um simples palhaço, né? Então, cara, eu gostei muito do visual dele. E ele fala ali, né? Ele fala, abaixem-se e protejam-se. Protejam-se. Que era o que estava sendo falado em um daqueles filmes que tinha a tartaruguinha lá na escola, Uhum. né? Que Sim. era como você se protegia de um ataque nuclear e tal, né? Era baixar, se proteger e tal. Então, uma ligação clara nesse sentido. Mas, olha, eu realmente gostei muito. E uma curiosidade é que a reação das crianças foi autêntica. Ah, é verdade, Porque eu vi isso. elas não sabiam muito o que ia acontecer ali naquele momento. E a hora que teve, né, a Foi a primeira aparição vez que ali eles do. viram o Bill Isso, Skarsgård de It, Clélia. de It, exato. Ah, é? Esse eu não tinha visto. Eles, eles se esconderam durante a produção das crianças o Bill. E foi a primeira vez que eles tiveram contato do Bill todo maquiado, né, caracterizado, foi na Nossa, cena. imagine. Então, elas tiveram reações autênticas ali na hora do grito e sair correndo, né? E foi muito engraçado, porque eles dão um berro e já. Ah, Pá! é. Porque, né? Eles nem pagaram pra ver se o remédio ia fazer efeito, E o, né? e o, Se ia tirar o medo ou não. Aham, e o sim. clichê, né? A criança saiu correndo, alguém tem que cair, né? É Alguém tem que claro, cair. né? Tem que A, fi- tropeçar. A mocinha tem que tropeçar. a Final Girl tem que tropeçar. Agora essa cena aqui também foi tirar o fôlego, hein? Não, tirar o fôlego, Foi. cara. Porque o episódio tava entregando que aconteceu alguma coisa, cara. As crianças ali, ele teve a visão da mulher dele. Eles combinaram tudo que não for que pra tá aqui, que aparecer, mete bala. Atira. Eu falei, atira. A hora, cara, que cena bem feita. Ele mirando ali e o Will, né? Por primeiro, assim, chegando ali, assim, já na mira da arma Sim. dele. Ele É que fala: Meu assim, filho, não tem como meu filho estar aqui. foi Né? toda Meu uma filho, eu deixei ele na construção, base, né? Foi toda né? uma construção, Exato. porque ele começa a escutar as crianças gritando e Uhum, correndo, e daí sim. começa a alternar com ele mirando, o Russo mirando também, ele já tá com o Uhum. Uhum. dedo no gatilho, e daí acontece a coisa mais impressionante do mundo, que assim, você começa a ver que o Russo também tá escutando, né? Ele fala assim, opa, mas eu também tô Uhum. escutando, eu também tô vendo Nossa, isso. pera, eu tô vendo. Sim. Exato. E aí Nossa, você vê assim, porque ele consegue reproduzir só assim na face, no rosto, você consegue ver o pensamento dele. Não, então se eu tô vendo é porque existe e já age, E né, na para defender o verdade, Will. isso foi uma verdade que os dois estabeleceram entre eles, né? Uhum. O que você tá vendo e eu não ver é ilusão. O que nós dois estamos vendo não é ilusão, é real. Mas a gente sabe que a coisa consegue também fazer uma ilusão em que mais de uma pessoa consiga ver. Então é mais porque eles estabeleceram a verdade entre eles ali do que algo que seja uma regra, tipo, a coisa aparece só para uma pessoa. Não, Uhum. né? Então ela fugiu da regra que eles tinham estabelecido ali na dupla. Olha, as coisas que você vê e que, não que eu não estiver enxergando é ilusão. Então, né, aí o Russo ele fala que também está vendo, só que o Leroy ia meter bala no próprio filho ali, isso, e né? assim, ali tá meio que em câmera lenta, então assim, a pessoa que tá assistindo pode falar, ah, mas ele poderia ter batido na arma, mas não, cara. Ali tava em câmera lenta, ele já tava com o dedo Uhum, no gatilho, e o Leroy é um militar, né? Então ele já sim. tava Ele não ia preparadíssimo, errar o ele não ia tiro. errar o tiro. Não, tanto é Então que o o único outro tiro ele jeito, acertou na cabeça da esposa lá, na então, cabeça. então o único jeito ali do Russo tentar ali foi no impulso de tentar pular na frente pra impedir, né, o tiro. Ele foi Sim, pra salvar as crianças realmente, né? Que eles, com certeza, se ele não batesse, se ele tentasse bater no Leroy, ia acontecer alguma coisa, o Leroy ia acertar a criança de um jeito. Porque ele é um militar, ele é pode treinado ser. pra atirar, Uhum, entendeu? sim. E daí acaba a Então, cena mais triste desse episódio, mataram o Russo. Como que ele vai vir pra Ai, concluir nem que agora? fale. dó. É Pois é. agora que ele vinha pro Brasil? Eu também acho que cancelaram essa viagem aí. Cancelaram essa viagem agora. Ou ele vai vir como uma das visões do Dick Hallorann, né? Pode ser. É, porque eles vêm juntos. O Dick vai vir também. Então. Mas foi Exatamente. triste. Ele só vai conseguir vir pro Brasil porque o Dick vai estar junto, entendeu? É, Senão, porque ele agora, não né, ia o Dick conseguir pode ver. sozinho.
Mas É foi o muito Uhum. Dick. triste, hein, gente? O Foi muito Dick vai triste. ser Foi. o condutor dele aqui para o Brasil. Como diria o Gugu, É muito triste, muito triste. Muito muito triste. triste. Uma tristeza. Que tristeza. Então, a gente vê ali, né, que o Russo se sacrifica, né, para salvar as crianças. O Leroy fica bem abalado. E daí o Leroy percebe mesmo que são as crianças, né, pede para as crianças saírem dali correndo. E as crianças já saem em direção à saída do esgoto que tá realmente próximo ali deles. E o Leroy sai com o Russo, o corpo do Russo, né, nas costas. E a Lily ficou para trás, né? Ela ficou para trás ali naquele momento da correria ali, naquele momento da aparição do Pennywise, e o Pennywise foi justamente atrás dela. Ela chega ali numa grade, né, num lugar sem saída daquele bueiro ali, e daí o Pennywise encurrala ela ali, né, Fernando? Sim, era a presa que ele mais queria, eu acho, no momento, né? Uhum. Acho que a que mais estava mais temperada, com um misto de É, medo, misto de loucura. Então, É, tadinha. É o objetivo dele. sim. e E o ele. legal essa cena é que ele vem com a silhueta do palhaço, mas a hora que bate a luz ele tá transformado no pai dela, né? Naquela criatura que mistura o pai dela com picles e coisa arada Sim. ali, né? Então, aí logo ele já se transforma no palhaço e daí nós temos a visão clássica, né, do Pennywise abrindo a boca, né? Com os dentes afiados ali, que é... Só que eu não gostei muito do CGI usado aí, Fernando. Não gostei O que me muito É, desse. incomodou nessa parte. É, Pode falar, eu Clélia, não. pode falar. eu também achei que não ficou. Parece que do filme tinha uma regularidade que dava mais Uhum. credibilidade nos dentes. Isso daí ficou esquisito. É que assim, Eu não gostei muito. pra mim foi o seguinte. Eles passaram tanto tempo aí escondendo o It, fazendo aquele jogo. Aqui acho que ficou muito expositivo, sabe? Ficou muito tempo na tela e acaba gerando estranheza, incomodando. Eu penso Pode ser assim. isso mesmo. Acho que poderia ser uma coisa mais, assim, mais um pouquinho Sutil e mais rápida, sutil, né? mais no escuro, sei lá. Ou ele mais Aham. feroz, sabe? Vindo babando pra cima dela assim rapidinho. É, acho que se ele viesse babando era um negócio que ia Porque Ia dar impressionar mais mais a gente do que medo. ele, É. essa ele coisa aí. para e olha pra baixo, né? E daí a Sim. Lily pensa, ué, por que que ele não me atacou? E Porque eu. ele fica meio parado, né? Isso. Paralisado Ele um dá uma tempo olhadinha ali. assim Aham. pra baixo, assim, com o olhinho dele vai Aham, pra baixo, ele sim. tá com a boca aberta. Aham. E daí, ó a tartaruga ali, ó, no braço da Lily. É, a tartaruguinha É. Pode ali. ser até isso, viu? Pode ser até que isso também Não, é tenha. proteção, com Tem. certeza. Com certeza. E o Maturinha aí fazendo a boa, ajudando a Lily, né? O artefato ficou na frente dele e ele ficou incomodado ali, a cara dele de insatisfação, né? Ele começa a voltar pra trás, assim. É, Ele, daquele ele jeitinho. fica. Ele fica chateado, né? Tipo, Ele, ficou com Fica. carinho. sabe aqueles arrepios que dá em você quando ataca o fígado, que você fica assim? Aqueles É, arrepios? Então ele voltou É, assim. ele. que horror. É, aham. É E a horrível Lily, isso. e a Lily percebe que foi em razão do artefato, então isso vai ser É, muito importante. inteligente ela, né? Isso, Inteligente ela. Ela viu aquilo ali e já deduziu. uhum. Então, com certeza, isso vai ser muito importante aí pros próximos episódios. Nós vemos ali, então, isso foi uma das coisas que a gente acertou, porque a gente tinha falado da possibilidade da mulher branca casada ser a enfermeira. A A gente tinha Kirsch. falado disso aqui, né? A gente até falou, ah, será? Daí a gente até falou que achava que não, mas a gente tinha É, levantado essa achei assim, possibilidade. ai, acho que não. Pensei que Aham. fosse, sei lá. E no fim, Sim. era ela. Batata, né? A hora que Foi batata. apareceu, na hora que apareceu ela e daí revelou que ela era casada, porque quando a gente falou aqui, vocês falaram assim, ah, eu acho que não, porque parece que ela não é casada. Vocês falaram alguma coisa nesse sentido, porque ainda realmente não tinha feito essa ligação dela ser uma pessoa Não. casada. Então, quando apareceu ela lá, que a Lily, né, vai visitar ela e aparece o marido dela, que é o açougueiro, aí eu já comecei a falar, olha, eu acho que é ela, já comecei a Uhum. pensar realmente na possibilidade de ser Pô, só ela, pelo jeito porque que ele tratou ela, né? Você já pensou. porque não daria pra ser uma personagem nova. Teria que ser É, alguém que já tinha sido apresentado na série. Então, se você pegasse por eliminação, acabou sendo era ela. ela. E E uma quando coisa aí. apareceu. Aham, pode falar. Ela parece que não tem influência, né? Ela parece que não Eu é acho que. influenciada. Sabe o que que eu acho? Eu acho que é o seguinte:
Eu acho que a única ligação dela com o Pennywise é ela ser filha da pessoa, do palhaço real lá que o Que Pennywise inspirou, Do né? Bobby Gray. inspirou. Eu não acho que ela seja vilã, eu não acho que ela seja maldosa. Pelo contrário, eu acho que ela que tem grandes possibilidades dela ser uma das crianças lá do ciclo de Hum, 1908. Ou sim, dela sim, ser porque uma elas... adolescente, quase adulta, no ciclo ali de 35. Então, eu acho que ela vai ter várias participações nos outros ciclos, nas outras temporadas. Exatamente, Thaís, concordo com você nesse ponto. Entendeu? Então, porque ela É, nunca, quando a Lily vai falar com ela sobre as coisas que ela tá passando, ela nunca desmente a Lily. Ela não fala pra Lily, Lily, isso é coisa da sua cabeça, não faça, isso daí você tem que se Inclusive, tratar, nesse episódio, quando, entendeu? quando elas conversam, ela fala, não vá. Uhum. Ela fala pra Lily, Não não vá vá, pros esgotos, não vá pros exatamente. Então, esgotos. a impressão que dá é que ela sabe de alguma coisa, ela já viveu, ela não é alienada como os demais adultos do universo ali de Derry, né? Ela é sensata, ela é uma pessoa que parece ser boa e que por algum motivo sabe da existência daquele mal na cidade. E será que E, o e pai a- da Rony é, também faz parte desse ciclo? Será que eles são tipo um namorinho de criança ou de adolescente, que, né? pode ser, porque a Fernando, idade deve ser parecida pode ali, se ele ser, Sim. sempre morou em pode Derry, ser. né? Eu acredito que eles vão aparecer como adolescentes barra jovens, né, adultos, porque ela tem a faixa de 60 anos É, nessa, lá em né, por mais 1908, acho que ela deve ter uns 10, que aparece ela palhacinha lá no começo, isso. Então sabe? ela tem, eu Ela acho deve que ter lá uns... eu acho que lá ela tem uns 6, 7 anos, Fernando, É, porque aqui nós estamos em 62. Então, se ela tem 7 anos em 68, ela deve ter entre 50, Não, em 60 1900. e... Essa 60 e 70, eu personagem, acho. essa personagem que a gente tá, não, essa personagem que a gente tá acompanhando tem em torno de 65, 66 anos. Aí, então ela era criança de 8 a 6 anos lá em 1908, né, de 8 e ela já era ali, já tinha os seus 30 anos mais ou menos ali em Na, em 35, Bradley, lá na Gangue em Bradley. Bradley, né? Então Mas se eu ela aposto. tivesse 60 anos aí, 66, você acha? Daí mais os 27 não, porque daí ela vai aparecer em 2016. Ah, não, apesar que em Não, 2016 acho que era só o corpo dela, né? é uma aparição, né, é uma É, Ah, é. aparição. verdade. Então, ou seja, o Pennywise, ele se materializou nela mais velha para assombrar a Beverly adulta lá em 2016. Uhum. Mas isso não quer dizer que E A seja Kirsty ela. era viva, né? Tal que tudo indica, a Kirsty já era morta e o Pennywise usou só da materialização dela ali para assustar a Kirsty, assim como ele É, fez com o Matt, né? Ele se materializou no Matt, que já está morto, né? Ele fez a mesma coisa com, com ela. com ela. Mas a gente já sabe que ela vai viver um bom tempo, né? Pelo Ah, menos mais uns eu já 20 não anos ela vai confio viver. muito nela. Eu não sei. Esperar, eu Vamos não Pode esperar. sei. ser. É. São apostas aí. Então, ela tá ali, né? E ele pede a ajuda dela, fala que tem uma pessoa que ele acha que pode ajudar. E a gente vê que vai formar uma dupla dinâmica ali, né? A Charlotte e a, a Kirsty, né? Que vão trabalhar em conjunto ali para tentar ajudar o Acho que é Hank. Ingrid. Isso, Ingrid Kirsty, né? Uma coisa assim. Isso. E a gente percebe aqui que o Leroy mentiu, né? Mentiu Aham. ali no depoimento dele ali pros militares, né? Ele não disse que foi ele que atirou e matou o russo. Ele fala que quando ele chegou, ele já estava ferido e tal. Então, por que será que ele mentiu? Por que ele não quis dizer o que realmente aconteceu, né? E Será que ele como que quis, ele ia explicar, né? Eu será que ele acho quis que ele livrar foi as crianças? forçado. Eu acho que ele foi forçado a dizer, viu? Pode Você ser. acha pelo superior Ou, ali? Eu ou ele acho. quis livrar as crianças, porque ele ia ter que dizer que o filho dele estava lá no esgoto. Tipo, o É, que 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 teu as filho tá crianças estavam fazendo no lá. esgoto? Entendeu? Também, também. Pode ser que ele tenha feito isso para livrar as crianças também. É, aí o Shawn chega Ah, ali, e é nesse momento que a gente descobre que muito provavelmente vai ter uma perseguição dos militares para os nativos, porque ele fala: quem fez isso vai pagar. Então eles estão com com essa noção de que eles caíram numa armadilha, né, Cléber? então, percebeu? O É, Francis aí sacou o é, que aconteceu. Então o saldo foi o exatamente. seguinte: as crianças fugiram, todas, né?
A Lily também conseguiu sair com o artefato. O Teniel fugiu também. Sim. Aqueles 2 militares morreram. O Russo morreu também. E E aqui. aquele, e aquele militar que é Ah, é. um Verdade, dos tem ele também. generais também, que tava logo atrás do Teniel e tenta atirar no Teniel a hora que o Teniel sai correndo, não apareceu o que Ah, aconteceu com com ele, Não. né? certeza acho que escapou também. É, eu Com também certeza acho que deve ter escapou. voltado. E aqui É. o Leroy pergunta: e o Dick conseguiu escapar? Daí ele fala, se tem uma pessoa que pode escapar daqueles esgotos, é Dick Halloran. Eu A que gostei dessa custo, frase né? dele. A que A que custo. custo. A que custo, tadinho. É. Tá Então destruído. agora eu acho que a Clélia pode nos explicar, né? Porque daí nessa cena ele sai ali visivelmente catatônico, né? E atormentado por tudo que aconteceu. E ele vê ali claramente o espírito do Russo, né? Que acabou de Vagando ali, né? morrer, O vagando ali, zumbi. é, de forma zumbificada, que tem tudo a ver com o Shine dele, né? De ver pessoas Isso. mortas, né? Pessoas que estão presas ao ambiente que morreu, então, e aí a gente vê a caixa que o avô dele lá Abe- insistiu aberta, né? O que que seria essa caixa, Clélia? Explica pra nós Então, aí. como a gente estava falando, o Pennywise ele tem essa capacidade de descobrir a fraqueza das vítimas dele. O Dick, ele não tinha medo, né? Ele respeitava, ele sabia que tinha perigo, mas, mas ele enfrentava até que o Pennywise descobriu o segredo dele, que é a caixa. Ele, quando ele era criança, ele foi abusado de todas as formas pelo avô. O avô dele era um pedófilo horroroso, cruel, sádico e judiou muito do Dick. E o Dick escondia isso, ele não contava para a avó. Aí, quando ele ficou adolescente, o avô dele morreu. Deu graças a Deus, ai que bom, meu avô morreu. Só que no enterro do avô, ele já viu o avô. O avô não abandonava ele e continuava Nossa. ameaçando do mesmo jeito. Aí ele contou para a avó. Aí a avó ensinou ele, chegou para ele com uma caixa de presente e falou para ele que ele tinha, para ele memorizar aquela caixa, para ele memorizar bem, olhar todos os detalhes e transportar aquela caixa para dentro da mente dele e prender o avô dele lá dentro. Então, tudo que perturbava ele, porque daí ele começou a ver espíritos, ele prendia dentro da caixa e trancava e ali nunca mais saía e não incomodavam ele. E aí o Pennywise descobriu isso e foi lá e fez com que ele abrisse a caixa. Então não saiu ali só o avô, saiu todos os espíritos. Essa capacidade dele ver morto o tempo todo escapou com essa caixa aberta. Então isso daí é um jeito de enfraquecer o Dick. Vai E é por isso, enlouquecer ele. e é por isso que ele já viu daí ali o espírito do Russo, Sim. né? Que tinha Por acabado de isso que ele morrer. conseguiu ver Que o Russo por causa a da caixa tá caixa. aberta. A caixa tá E aberta. ele explica bem isso certinho no Doutor Sono, no começo do Doutor Sono, porque o Daniel sai do Overlook, lá do hotel, os mortos acompanharam ele. Então Uhum. ele vai ficando deprimido, ele vai ficando triste. Daí o Dick vai até ele, leva uma caixa e explica para ele o que que ele tem que fazer para prender os espíritos ali dentro. Então Ele passa essa. é coisa do King Verso aí. Exatamente. Isso é muito Então a seu gente sentido, né? percebe. É, exato. Muito, é. É. O sexto sentido foi baseado bastante nisso, né? O menininho lá tinha o Shine, Tinha. né? Nossa, O e como Cole. O tinha? Cole. E então a gente percebe, a gente já viu aí, né, alguns trailers do próximo episódio em que a gente percebe que o Dick vai estar bem abatido, né? A gente percebe que o Dick vai estar bem abatido, perturbado, porque realmente a caixa foi aberta. Então toda essa sensibilidade que ele tem de ver pessoas mortas também vai estar atormentando ali ele com certeza Vai durante enfraquecer ele e enfraquecer o Shine. Com certeza isso, vai perfeito. ver o vô dele, então. Ah, provavelmente. É aquele É. monstro. Ele, um bando. Só Aff. que daí, aí que tá. Olha a situação do Dick, porque como que ele vai saber se é
Se ele tá vendo uma pessoa morta real por causa do shine dele, ou se ele tá sendo manipulado pelo Manipular. Pennywise, que consegue também se materializar em pessoas que já morreram. Então, ele vai estar numa situação que ele vai estar sendo atacado de tudo quanto é forma. Pelo próprio É que ele Pennywise. tem a avó, né? Aham. Aí Pode ele ser que tem a a avó avó seja dele. importante nessa questão aí de ajudá-lo, né? Uhum. Inclusive, eu acho que ele não será uma vítima do Black Spot, muito provavelmente ajudado pela avó. Muito provavelmente. Porque ela já tá alertando ele daquele local, né? Ele já tá tendo sensações referente àquele local, mas ele vai estar no local ali, mas a gente sabe que ele sobrevive, até porque ele aparece daí lá em- no Iluminado, Dr. Sono, então a gente sabe que ele não vai morrer aqui. Ele vai. Eu acho que ele salva. Eu acho que ele salva o, o Halloran. Não, o pai do Will, eu esqueci o nome dele. O Leroy? O O, pai do o Will é o Leroy, Leroy, eu acho que o ele Leroy, salva o Leroy, deve ter alguma coisa assim. sim. Vai ser E eu emocionante esse não episódio, sei hein? não se a Charlotte não morre, viu? Porque, É. porque no It Parte 1 aparece só o Leroy, né? Só aparece Uhum. o Leroy, não aparece a avó Não do se Mike. fala da Não se avó. fala da avó do Mike, exatamente. Não sei não se a Charlotte não vai morrer na Black Spot também, né? Eu acho que teremos muitas vítimas desse núcleo principal, assim. Né? Já tivemos o Russo, É. né? Que tava ali, de certa forma, fazendo com que a audiência se apegasse a ele, por ser um cara muito leal ao Leroy e tal. Mas eu acho que desse círculo ali de crianças, a Verônica eu acho que não sobrevive, o Rich eu Rich. acho que não sobrevive, né? Essa teoria da Marge também se apaixonar por ele e ele morrer nesse ciclo e ela dá um nome ao filho dele em homenagem a ele, né? Ricardo, né? Rich, Ricardo, tem tudo a ver, né? Tem. Então, vamos aguardar, né? Pra ver o que vai acontecer. Aguardemos. E pra você que tá E não ligado no nos nosso. apeguemos. Exato. Exato. E para você que tá ligado no nosso episódio, a gente falou uma palavra-chave aí no meio da nossa conversa, a gente não vai repetir ela, porque a gente sabe que tem engraçadinhos que podem vir pro final do episódio para ver se a gente fala a palavra, então você vai ter que voltar, vai ter que escutar o nosso episódio para ver qual foi essa palavra que nós pedimos para vocês anotarem. Por quê? Quem mandar lá na DM do Instagram do Hora do Hype, @ Hora do Hype, mandar essa palavra que é essa palavra-chave por primeiro, quem mandar essa palavra-chave vai ganhar um ingresso para a Comic Con, para o sábado de Comic Con, um ingresso aí oportunizado para esse sorteio pela nossa querida Clélia que está fazendo essa saga do It com a gente. Vamos lá, vamos encontrar o Pennywise lá com certeza, de todas as formas. O que vai ter de cosplay do Pennywise lá Você vai. não vai estar escrito. Vai Então ser muito repete, Thais, Vai pra engraçado. ser. nós como a pessoa participa aí. Repete, por Então, favor. olha, nós falamos uma palavra-chave. Tá no meio desse episódio. Você vai ter que escutar o episódio inteiro para saber qual é essa palavra-chave. Certo, eu Você peguei a vai ter que pegar. palavra-chave. Você pega a palavra-chave, vai lá no Instagram, @a hora do hype e manda na nossa DM qual é essa palavra-chave, E tá segue bom? também, aproveita. E segue, não, você vai ter que ter seguido. A Aí, promoção ó. vai ser isso. A pessoa vai ter que ter mandado a palavra-chave, vai ter que nos seguir no Instagram. E a primeira pessoa que enviar essa palavra-chave, então se você tá aí no Spotify, não adianta comentar no Spotify, tem que ir lá no nosso Instagram e mandar na DM. Quem mandar por primeiro, né, nós iremos dar esse ingresso do sábado da Comic Con, né? Que é um baita de um presente. Lembrando que o sábado da Comic Con já está esgotado, gente. Então, só aqui que você vai conseguir ter o seu ingresso caso você ainda não tenha comprado, tá certo? Não, e vai encontrar com vocês lá, né? Sim, Exato. também. Estaremos por lá fazendo a cobertura do sábado da Comic Con e quem sabe a gente encontre, né, o nosso vencedor lá também para bater um papo, tirar uma foto, né? Quem sabe? Uma pena que Ai, o painel tomara. do It é no domingo, mas vai ter ativação do It lá que eu já Ah, vi. vai ter com certeza. Então a gente vai estar lá para mostrar para vocês. Enfim, esse quinto episódio entregou tudo sim que a gente esperava, ao meu ver, assim, sabe? E e agora esses três últimos episódios, eu acredito que vai ser só, como dizia
a filósofa Valesca Popozuda, tiro, porrada e bomba. Ai, eu tô rindo, mas é de tristeza de pensar que. Ai, gente, não decepcionou. O quinto episódio, ele não decepcionou. A aparição de Pennywise não decepcionou. Tá tudo muito bem construído, tá tudo muito bem feito. E esses próximos e últimos episódios desta época, que tá no 1962, né? Vai ser muito bom, com certeza. Embora a gente saiba que não vai ser bom, não vem coisa boa por aí, mas com certeza vai ser muito bem construído. E, nossa, que série, que direção, que sacada, tá maravilhoso. Com certeza. Fernando, o que que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Quais que são as suas apostas? Aconteceu o Augúrio. Conhece? Augúrio, né? É É, augúrio. Cara, é, vai ser frenético, viu? Tô Ah, torcendo aí vai. pra ser um final bem legal, pra ter um gancho bem legal pros próximas temporadas. Tô bem ansioso E uma revelação sobre a Ingrid Kirsch. eu tenho sim, certeza. exatamente. A gente viu em alguns trailers em que no próximo episódio muito provavelmente será explorado esse passado de como a coisa se transformou no Pennywise, né? Então a gente vê ali a Lily folheando algumas fotos onde aparece aquele artista que se apresentava como o palhaço Pennywise. Ao que tudo indica, foi no ciclo de 1908 que isso tudo aconteceu. E isso a gente vai acompanhar provavelmente em outras temporadas, mas a gente já vai ter algum vislumbre nesses próximos episódios. Tô muito ansioso e acho que vem coisa boa por aí. Então é Certeza, isso. certeza. Então é isso, gente. Esse foi o quinto episódio comentado com todos os detalhes para você que está nos acompanhando aí no Spotify. Não deixe de nos seguir aí no Spotify. Deixe seu comentário também sobre o que você está achando dessa nossa série. Se não concorda com alguma das nossas teorias, também não tem problema, pode discordar nos comentários. Vai lá no Instagram, nos siga no @a hora do hype. Lembrando que todas as nossas redes sociais já mudaram de resenha pop para Hora do Hype, então não se assuste, é o mesmo material, o mesmo conteúdo e digo mais, vai melhorar, tem muita coisa boa por aí, a começar com esse sorteio do ingresso para a Comic Con, para o sábado da Comic Con. Então é isso, gente. Quer dar um tchau para todo mundo aí, Fernando, Clélia? Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Até o sexto episódio. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.